Ele nem parece autista. Ele até fala. Não tem nenhuma característica física do autismo nele. Será que isso não é falta de educação? Calma, já já o tempo passa e ele se desenvolve. Certeza, se você está aqui nesse vídeo, você deve ter escutado esse tipo de comentário e, na verdade, ficou até meio sem saber como responder, não é? Na verdade, as pessoas não sabem direito o que é o autismo. Então, esse é o tema de hoje, o autismo leve, o autismo de suporte 1. Para você que é parente, que é familiar, que é terapeuta, tenho certeza que a gente vai esclarecer muita coisa sobre esse tema aqui nesse vídeo. Olá, eu sou Cadu Lins, fundador do Instituto do Autismo, trabalho com autismo há mais de 10 anos, sou especialista em autismo, psicomotricidade, análise de comportamento e hoje eu queria conversar com vocês sobre o tema, um tema até bem controverso, que é o chamado autismo leve, um autismo de grau de suporte 1. O que será isso, Cadu? Tenho certeza que você, na sua vida, já conheceu pessoas que tinham poucos amigos ou tinham dificuldade em se expressar. Isso ao longo da vida toda, tá? Não tô falando só de crianças, adolescentes, não. Que sempre gostava da mesma rotina, tinha dificuldade em experimentar coisas novas, seja conhecer pessoas novas, seja experimentar um alimento novo. E, na verdade, ali sem muito conhecimento, a população, ali a sociedade acabava achando que ele era mal educado, desculpa até o termo, mas cheio de mimimi, sabe? Cheio tá me fugindo um pouquinho o termo aqui agora, mas cheio de muito direito. Acho que já escutei isso também, tá? E não, na verdade a gente talvez pudesse estar falando de um autista leve, de um autista de grau de suporte 1, que precisava de alguns comandos, precisava de algumas questões até comportamentais e sociais ali para poder se desenvolver, e por desconhecimento da sociedade, da população, da professora, do terapeuta, da família, acabou não tendo esse suporte e tendo muita dificuldade em se desenvolver ao longo da vida. Então, seja seu filho bebê, criança, pré-adolescente, adolescente ou até mesmo adulto, a gente vai conversar muito agora sobre esse tema, autismo leve, autismo de suporte 1. E ver que não, isso não é algo que a gente pode deixar para lá, isso não é algo que a gente pode simplesmente ignorar e fingir que não tem nada acontecendo simplesmente porque talvez ele fale, porque talvez ele não demonstre comportamento agressivo. Não, tem muita coisa sim que a gente pode falar, que a gente tem que falar. E para finalizar essa parte aqui, ó, vou falar, o pessoal pergunta muito, o autismo grau 1, Cadu, autismo leve, ele é muito mais fácil de ser tratado do que os outros? Não, gente, não é. Ele é diferente. Ele tem as questões dele, ele tem as características dele, mas não é tão mais fácil, não. Pelo contrário, ele precisa de muita atenção. Porque muita atenção, várias vezes a atenção não é dada e você acaba potencializando características que poderiam ter sido corrigidas, poderiam ter sido diagnosticadas com antecedência e conseguido evolução. E se você não trata aquele grau 1, ele pode evoluir para um 2, pode evoluir para um 3. Então, o autismo grau 1, o autismo leve, precisa de muita atenção, sim. Vamos falar hoje sobre 14 sinais de autismo leve, que você que é mãe, professor, terapeuta, parente, amigo, já presenciou esse comportamento daquela pessoa, seja ele criança, bebê, adolescente, até adulto, e na hora você não sabia bem o que era, se era um mau comportamento, uma falta de limite, ou que ainda não estava no tempo, né? Aquilo ali é a questão da criança, depois ela desenvolve. Não, você provavelmente estava se deparando ali com a situação de um autismo grau leve, um autismo grau de suporte 1. Na verdade, vamos relembrar um pouquinho quais são os graus de suporte que a gente tem. Em resumo da história, a gente tem o autismo grau de suporte 1, grau de suporte 2, grau de suporte 3, que a gente vai ter nomenclaturas como leve, moderado e severo. Do que muda de um para o outro, tá? A gente vai falar hoje sobre o leve. O que muda de um para o outro? Lembra que o autismo é uma característica, é uma síndrome de comportamento que pode afetar comportamento, sociabilização, cognição e movimentos. Então pronto, o que vai mudar é que em cada grau de suporte desse, a gente vai ter mais demanda de necessidade de ajuda. Como assim?
O autismo leve, na teoria, ele tende a não ter tanto comprometimento dessas 4 áreas que a gente falou, como nos outros 2. Por exemplo, na hora que já a criança começa a não falar, começa a não ser verbal, ela já não é leve, ela já tende a ser moderada. Na hora que ela não consegue se comunicar de maneira nenhuma, que ela precisa que ela é dependente para todos os tipos de necessidades que vai fazer, inclusive ir no banheiro, se alimentar e tudo, ela já é severa. O leve são crianças que têm questões comportamentais, geralmente, tá? De não querer ficar perto de outra criança, só querer usar a mesma roupa, só querer a mesma comida. E de alguma forma você consegue manejar ali. Sei que está sendo um resumo bem leve aqui, bem rápido, até porque não é o tema desse vídeo, mas tentem entender que o grau de suporte 1, 2 e 3 eles vão mudar pela quantidade de dependência que aquela criança, aquele autista tem. Quanto mais ele precisar de dependência, mais ele está próximo do grau 2 ou 3. Quanto mais ele for independente para determinadas situações, ele está mais perto do 2 ou do 1. Lembrando que autismo não é uma doença, ele não tem cura, mas o que a gente consegue é ajudar através de muita terapia, muita ciência aba, a sair evoluindo a criança de um grau 3 para um grau 2, de um grau 2 para um grau 1, de um grau 1 até para comportamentos que daqui a pouco você nem perceba mais que ele está precisando de tanto suporte. Em quanto tempo, Cadu? Não é o tema do vídeo, mas como eu sei que vocês devem estar se perguntando, não tem essa resposta. Em quanto tempo cada criança vai evoluir de um grau para o outro ou involuir, depende de fatores ambientais, sociais, quantidade de terapia, qualidade dos profissionais que estão envolvidos no processo, o quanto a família estimula fora da terapia, enfim, de inúmeras outras situações. Feito? Lembramos agora o que são os graus de suporte. Agora vamos aprender um pouquinho sobre os 14 sinais de autismo leve, que no dia a dia você vai ajudar e vai saber como manejar ali um pouco melhor e vai ajudar muito mais o seu filho, parente, aluno, paciente. Vamos lá? Primeiro sinal, primeira coisa que você vai ter que saber é o seguinte, ó. Autismo, ele não tem característica física. Então, muitas vezes, a criança pode ter o comportamento ali inadequado que for e você vai escutar sim de algumas pessoas, mas ele nem parece autista. Não, ele não é autista, não, ele não parece. Gente, autismo não tem característica física. Se o comportamento dele está inadequado, se a fala dele, a comunicação social dele, a parte cognitiva não está de acordo, está dentro do espectro autista, não significa que ele tem que ter alguma característica física para explicar isso, para demonstrar isso. Quem é que tem isso? Por exemplo, síndrome de Down tem característica física que identifica a síndrome de Down, mas o autista não. Então, o primeiro sinal que você tem que ficar atento é que o comportamento dele não tem a ver com cor de pele, tipo de cabelo, nenhum sinalzinho de olho puxado ou nariz arrebitado. Não tem nada disso. O autismo não tem cara. Combinado? Primeiro sinal. Segundo sinal, noção de perigo. Como assim, Cadu? Sabe aquela criança, a sua criança, o seu filho, o seu parente, é daquele que assim, menospreza o perigo dentro de casa ou na escola, é o que quer subir na mesa e pular o tempo todo, é o que na hora de uma piscina, por exemplo, só quer ir para a área funda, mesmo que seja sem saber nadar, é aquele que na hora de atravessar uma rua não olha para nenhum lado, é esse, tem alguma questão que você identifica que faltou um pouquinho de noção de perigo ali, que você mesmo faz, meu Deus, pronto, se ele está sem essa noção de perigo, é um dos indicativos que você poderia ter. Até em parque de escola, sabe? Que você vai numa escola ou num parque de diversões, assim mesmo, parque de rua, e ele começa a querer ir num brinquedo mais alto já, com uma idade menor, assim, que a maioria das crianças da idade dele estão com medo de ir, de repente ele vai. A gente pode olhar de duas formas, tá? Ele está muito desenvolvido ou ele realmente não tem noção do perigo de onde ele está indo. Então é outro sinal que a gente tem que estar atento. Outro sinal que percebe muito e na verdade ele é até mal compreendido, tá? É a parte do contato visual. Sempre que alguém começa a estudar autismo, você vai ver lá, o contato visual não existe, o contato... Não é que ele não exista, mas na criança autista, que tem o autismo leve, o contato visual sim é uma das características que tem que se prestar atenção.
ele tende a olhar para você menos do que outra criança. Pô, Cadu, ele não olha muito para mim. Exatamente, ele não tem um olhar sustentado. Assim, você tá falando com ele não olha o tempo todo para você, ele tende a olhar de lado, ele tende a desviar o olhar. Não é que ele não vai olhar nunca, ele vai sim olhar. Mas ele tende a olhar menos, é um olhar diferente, é um olhar como se não estivesse prestando atenção, um olhar mais longe. Então fica atento a esse sinal. E um outro sinal também que você tem que prestar atenção, e muitas vezes num contexto ali com outras crianças e tudo mais, é o brincar. Ele brinca como todo mundo ali. Eu não gosto muito dessa frase porque eu não gosto de comparar o tempo todo com outras crianças, mas na hora que ele pega um carrinho, ele tá brincando como todo mundo, assim, botando o carrinho no chão, porque criança tende a imitar, gente. Então na hora que ele vê outras crianças brincando com esse carrinho, ele tenderia a fazer isso. Ou até mesmo você, pai, mãe, terapeuta, quando você faz isso com o carrinho, ele faz isso também ou ele pega o carrinho e vira de cabeça para baixo? Ou ele pega o carrinho e quer enfileirar o carrinho? Então, fica atento ao brincar diferente, tá? Ao brincar, é que ele não vai imitar o real movimento ali. Algumas pessoas falam brincar com função. Eu, particularmente, não gosto muito desse brincar com função, não, porque eu acho que o brincar tem muito a ver com se divertir, tem muito a ver com... Mas, na hora, esse exemplo do carrinho é interessante, sabe? O carrinho é... Você bota lá no chão e faz vrum, vrum. Ele faz isso, ele percebeu que a rodinha, na hora que ele empurra, ela vai jogar o carrinho pra frente ou ele prefere do outro lado? A mesma coisa com algum boneco. Ele tem um boneco, é de brincar de andar com o boneco. Ele faz isso ou ele prefere botar os bonecos enfileirados? Sabe? Se você percebe isso, é algo também que a gente tem que estar atento ao autismo leve. Uma outra característica... que essa, na verdade, ela é muito confundida. E eu confesso que eu chamo a atenção de muitos pais quando eles vêm me contar essa característica. A gente chama de hiperlexia. O que seria hiperlexia? É quando a criança, mesmo ali antes de 3, 4 anos, vou dizer isso, ela deveria ter um repertório de palavras, ainda não está lendo tudo, mas essa criança, ela lê tudo. Ela passa numa placa, ela lê, ela vê uma camisa, ela lê. Ela vê números, ela fala, números assim, até maiores do que ela já deve ter aprendido. Isso às vezes é até confundido com altas habilidades, é aquele, quando o pessoal fazia a associação de que o autista é gênio. É o seguinte, gente, a hiperlexia, ela não é igual a altas habilidades. Qual que é a diferença? Hiperlexia é essa intensa vontade de ler tudo e falar todos os números que vê, porém, sem o entendimento da coisa. Como assim, Cadu? Eu li uma frase e não, se você perguntar para ele depois qual era o sentido da frase, ele não sabe. Ou seja, ele está lendo porque ele aprendeu a juntar ali de alguma forma, mas ele não tem o real entendimento do que está escrito ali. Isso é uma das características que a gente tem que estar atento. Ele lê com intenção, ele lê entendendo um pouco o que está ali. Óbvio que se a frase for complexa, ele não precisa entender tudo, mas fez algum sentido aquela frase ou simplesmente ele saiu juntando ali? Aquele número faz algum sentido ou não? Então fica atento a isso aí também. E a outra questão, que vocês provavelmente se incomodam muito, são as questões sensoriais. Outro sinal que eu quero que vocês fiquem muito atentos são questões sensoriais. Por exemplo, algum som específico quando toca incomoda ele, a ponto dele colocar o dedo no ouvido, alguma coisa assim? Que sons, Cadu? O sino da escola, música alta, barulho na hora que tem muita gente. Você foi pro shopping com ele, shopping center, e de repente tem muita gente ali andando e aquilo incomoda ele a ponto dele botar a mão no ouvido. São alterações sensoriais que podem sim indicar um autismo leve. Ele vai pro shopping, por que leve? Ele topou ir pro shopping, ele não teve rigidez de não querer ir, ele foi flexível para ir para lá, mas quando chegou lá aquele barulho ali, aquela questão sensorial incomodou, é um sinal que a gente precisa ficar atento. Locais com muita gente, se a criança começa a botar a mão no ouvido de uma forma insistente, é uma alteração sensorial que pode sim, que precisa na verdade de atenção. Outra questão aqui, que os pais conversam muito quando vem falar com a gente. Cadu, ele repete tudo que a gente fala. Opa,
Isso é a chamada ecolalia. Ou repete tudo que alguém está falando com ele, tá? Ou repete o que assistiu numa TV, num desenho ali e fica repetindo sempre a mesma frase. Ou sempre repete o mesmo assunto. Qual assunto que ele gosta? Tem um pouco já até de hiperfoco aí. Ele gosta muito do desenho animado X, sei lá, Peppa Pig ou outro desenho aí. Já já eu vou estar aprendendo mais sobre desenho, tá, gente? Já já meu filho nasce, eu vou aprender mais sobre desenho, mas vou pegar o exemplo da Peppa. Ele repete muito aquela fala da Peppa. Ele repete muito a fala do pai quando você vai falar com ele, oi, bom dia. E ele repete, oi, bom dia. Só repete, fica repetindo. E isso é um dos itens que a gente precisa, de sinais ali que chamam muita atenção, porque é a famosa ecolalia, tá? Um outro sinal é a compreensão de metáforas. Por isso que eu falo, ó, na hora que a gente ignora o autismo leve, a gente pode potencializar algo que seria resolvido com uma forma diferente de falar. Como assim? Vamos pegar um autismo leve de um adolescente, tá? Que ele tem essa questão da compreensão das metáforas, no caso da não compreensão, do sentido figurado, ele é literal. E aí você tá na aula, na sala de aula, e começa a chover. E aí alguém fala, caramba, tá tudo inundado lá fora. Parece que a gente vai ter que ir para casa de barco. É uma frase simples, assim, que acaba se usando muito em locais que chove muito ou que inunda muito. Ele pode parar e começar a ficar com medo. E aquilo pode gerar uma ansiedade nele, um estresse, até uma desorganização. Porque ele pode estar pensando que vai ter que nadar, que tá tudo inundado, que realmente vai ter que ir para casa de barco. Esse exemplo é interessante. Assim, você tem que ter... Na hora que você identifica o autismo leve, você não pode falar de forma que não seja literal para ela. Tá chovendo muito. Pronto. Na hora que você diz que vai ter que pegar um barco, que vai ter que... Sabe? E aí você pode pensar em vários outros exemplos. Talvez você já tenha passado por isso. Tô morrendo de fome. Opa. Ele pode parar e dizer morrendo. E aquilo assustar ele e ele começar a se desesperar. Porque para ele não entende metáforas. Então, se isso acontece no seu dia a dia, fica atento. E aí, como é que você corrige isso? Você corrige isso já não usando formas literais de falar. Usando formas literais de falar. E não reforçando a parte da figura de linguagem. Feito? E outra questão é a dificuldade ou desinteresse por outras crianças. De novo, não gosto das comparações, mas... Como a gente está falando de sinais que eu quero que você perceba no dia a dia, na hora que as crianças estão brincando ali, seja na areia, seja na quadra, seja na piscina, seja no apartamento, seja no terraço, ele vai lá brincar com elas? Ou ele prefere ir para o outro lado brincar sozinho? E olha que eu estou falando de crianças que podem ser que falem, crianças que podem não ter nenhuma questão sensorial, mas na hora de brincar com outras crianças, de sociabilizar, ele vai lá ou ele prefere ir para o outro lado? Fique atento. Esse desinteresse ou dificuldade de brincar com outras crianças angustia muito você que é um pai, você que é uma mãe. É sim um dos sinais. A gente consegue ajudar de alguma maneira na hora que entende esse autismo leve. Só não é nada que você pode menosprezar. Sabe? Não é nada que você possa... é porque ele não quer brincar agora. Tá, uma vez tudo bem, 2 vezes tudo bem, mas toda vez ele não quer brincar? Ele prefere brincar sozinho? Ele prefere ir pro outro lado? Fica atento a isso. E aí também você deve se incomodar um pouco com... Você chama ele pelo nome, vamos chamar ali Joãozinho. E ele finge que não te escuta. Opa, essa história não é comigo não. Joãozinho... Vem cá, Joãozinho. Joãozinho, ele tá te escutando. Pela distância, você sabe que ele tá escutando. Mas ele não quer te ouvir. Ele finge que não te escuta. Na verdade, é o seguinte, ó. O que você vai chamar ele, provavelmente ele não tem interesse em fazer. Ou ele tá muito focado no que ele tá fazendo. Mas ele não poderia fingir que não te escuta. Isso acaba sendo uma das características do autismo leve. Essa não é comigo. Tô fingindo que não é comigo, tá? Fica atento. Fica atento, e aí você pode, obviamente, mudar a atividade ou até ter alguma coisa que ele gosta para chamar a atenção dele, para ver se ele te escuta. Para ver se era realmente só
a forma que você tava falando tudo, mas se você tem certeza que ele tá te escutando pela distância, pelo seu tom de voz, e ele não tá te olhando, é uma das características. Fingir que não escuta quem tá chamando ele. Outra questão é seletividade alimentar. Que é isso, Cadu? Só come a mesma coisa, do mesmo jeito, com a mesma cor, com a mesma textura. Óbvio que vamos ter vários graus de seletividade alimentar e não é regra. No autismo leve não significa que a seletividade é maior ou menor. Muda, tá, gente? É isso que eu bato muito na tecla. Na hora que a gente tá falando graus de autismo, não tem isso de menos autista, mais autista. É autista com graus de seletividade, de fala, de tudo que podem variar. Não significa que o autismo leve, o autismo grau de suporte 1 vai ser sempre igual. Então, o autismo leve pode ter uma seletividade alimentar por cor, por textura, por formato. Só como coisas laranja, só como coisas pastosas, só como coisas partidinhas, só como... Tem várias questões. Como ele pode ter simplesmente uma seletividade alimentar de horário, não pode comer pastoso e sólido, mas não gosta tanto disso. Mas fica atento. E aí, obviamente, você resolve isso no nutricionista e tentando trabalhar muito essa parte da seletividade, tentando introduzir sempre novos alimentos para quebrar essa rigidez. Outra questão que você tem que ficar atento. Pode ter certeza que desde que a gente nasce, desde o bebê, o que ele mais quer é se comunicar. Ele vai chorar, ele vai tentar falar o quanto antes, sabe? Ele vai... Então, uma das formas que ele aprende a se comunicar desde cedo é o apontar. Já que ele ainda não sabe falar, já que ele ainda não sabe conversar, dialogar, o que é que serve? Chorar e apontar. Fique atento nesse apontar. Ele não aponta para o que quer, ele não olha para onde está apontando, ele não está fazendo isso, ele não está conversando com você através do apontar. É um dos sinais. Cadu, mas ele está engateando direitinho, ele brinca, ele vai... Tudo bem, lembra que o espectro é um conjunto de características. Ele pode fazer várias coisas e não fazer outras. A gente tem que ter pelo menos ali algumas das características para considerar o autismo. Mas nesse caso, o apontar é uma das questões que a criança mais faz, porque ela quer se comunicar com você e é a forma que ela entendeu. Qual é o brinquedo que ela quer? Ela vai apontar. Qual é é o que ela quer? A luz está ali incomodando, ela vai apontar. É o que ela quer falar com você, ela vai apontar. Então, ele não aponta, ele tem dificuldade em apontar, fica atento a isso, tá? A atenção compartilhada, um dos itens também que eu quero que você chame a atenção na hora que você está brincando aqui. Você está brincando com essa mão aqui, vai, mão direita. Vamos fingir que tem aqui um carrinho. Você está brincando. Na hora que você levanta uma bolinha do lado de cá, assim, ela olha, ela muda o olhar e se você baixar ela, ela volta para essa, ou ela tem dificuldade nessa atenção? Isso serve para objetos, serve para pessoas. Sabe quando a gente brinca assim de se esconder? Tem duas pessoas aqui, eu abaixo e aquela outra sobe. Ele olha para outra. E aí quando eu levantar e essa baixar, ele vai olhar para você? E ele consegue fazer essa atenção compartilhada? Ou simplesmente ele vai olhar para você e se você baixar, ele vai continuar olhando, esperando você voltar ali, sabe? Isso é uma das questões que chama a atenção. A criança ela já tem esse discernimento de que mudou o foco. Opa, esse aqui sumiu, eu vou olhar para o outro. Ele pode não estar entendendo toda a situação, mas a atenção compartilhada é essa capacidade de trocar o foco na hora que um chama mais atenção que o outro. Mais ou menos isso aqui para vocês, para ficar claro para vocês atenderem. Então, na hora que vocês estimulam diferente, ele só fica em uma ou ele consegue fazer essa troca. E nosso último sinal seria a dificuldade em se comunicar. Cadu, mas meu filho fala, meu aluno fala, meu paciente fala. Gente, não confunde. Fala não é comunicação. Fala é uma das formas de se comunicar. É apenas uma das formas. Ela fala com você, mas aquilo tem contexto? Faz sentido? Aconteceu algo com ela, vai, na escola. Aqui a gente não separou as idades, né? Então, tô tentando contextualizar de maneira geral aqui, mas aconteceu algo na escola. Quando ela chegou em casa, ela conseguiu contar essa história?
Você conseguir entender o que aconteceu lá, vê a diferença, ela pode até falar, mas você conseguiu compreender o que aconteceu? O uso da fala, o uso da comunicação de maneira social é uma grande questão que a gente precisa estar atento, tá? Fala diferente de conseguir se expressar socialmente. Eu consigo passar a mensagem que eu tô querendo? Fiquem atentos a isso. Ok? Gente, acabamos de ver 14 sinais que eu acho que vocês vão se identificar bastante aqui. Não com todos, lembrando que é um espectro, não precisa ter todos, mas apenas alguns conjuntos de características já identificariam o sinal do autismo. E novamente, a mensagem final desse vídeo é o seguinte: não menosprezem, não desprezem o autismo leve. Ele precisa de atenção para que não vire um autismo moderado, para que não vire um autismo severo. Então, desde cedo, procurem terapeutas ABA, que usem a ciência ABA, intervenção, neurologista, neuropediatra. Vocês precisam de acompanhamento, gente. Vai lá, tá com dúvidas? Por favor, não caiam mais nessa questão do vou deixar o tempo desenvolver ela. Quando entrar na escola, aprende a falar. Daqui a 6 meses eu volto para ver. Não perde esse tempo. Na hora que você identificar esses sinais, a gente tem que trabalhar. Cadu, mas já dá para fazer alguma coisa com bebê? Claro que dá, gente. Com criança também. E com adolescente também. E com adulto também. Na hora que você identifica quais os sinais que ele tem, a gente consegue trabalhar com previsibilidade. Consegue trabalhar com comunicação alternativa, com rotina de previsibilidade ali, o que é que vai acontecer hoje. Então ele já começa a entender o que está acontecendo mais. Você pode, a parte sensorial pode trabalhar com abafadores. Você pode ir na escola conversar com a professora e com os amigos. A forma de falar. Olha como você começa a ter possibilidades para poder desenvolver o seu filho, paciente, primo, familiar. O que não pode é a gente ignorar esses sinais, gente. Não faz isso. Na dúvida, procura profissionais, vai no neuropediatra, vai no fonoaudiólogo, todos eles vão ter lá os marcos do desenvolvimento, de fala, de comportamento, da parte cognitiva. E na hora que seu filho não se encaixar ali, é a hora de estimular para ele se encaixar. Lembrando, toda criança, seja ela autista ou neurotípica, ela vai se desenvolver. O que acontece é que a gente tem que estimular ela para isso. E no caso do autismo, muitas vezes a gente tem que estimular de maneira um pouquinho diferente, utilizando formas de fala diferente, utilizando ambientes mais apropriados. E aí vai. E tenho certeza que isso vai refletir na sua qualidade de vida e dele, do seu filho. Na hora que você resolve questões sensoriais, você passa a poder voltar a ir para a praia. Você passa a poder voltar a ir para um shopping. Ele vai se divertir mais na hora do recreio da escola. Obviamente, tem que dar atenção a isso. Gostou desse conteúdo? Marca alguém aqui que pode estar passando por isso. O que você acha que essa pessoa pode estar precisando dessas dicas porque ela está ignorando esses comportamentos, porque ela pode estar sem saber até onde buscar ajuda. Acho que com esse conteúdo aqui vai alertar ela de que ela precisa buscar ajuda. E se obviamente ela já identifica sinais aqui, vai lá, corre atrás desse diagnóstico e corre o quanto antes para começar suas terapias e desenvolver seu filho. Dá essa chance a ele que você vai se surpreender com o tanto que ele vai se desenvolver. Fechado? Aguardo você no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo toda semana, esse tema e vários outros sobre autismo. Tenho certeza que você vai gostar e vai compartilhar isso com muita gente que precisa. O grande objetivo da gente é compartilhar informação e você vai nos ajudar nisso, não é não? Até a próxima!